Vejam aí. Já parece sim. Tá dando pra ouvir? Tá. Ok. Vamos esperar as pessoas entrarem então. E a gente vai começar a falar de um assunto que é bem importante, bem pertinente aos grupos que eu também estou tocando, trabalhos, né? E como tudo é energia, a gente está no curso de cura energética, a gente vai abordar aí essa questão da energética dos relacionamentos, energética nos ambientes, energética na comunicação. Provavelmente vocês não tenham nenhum interesse em ouvir isso, né? Tipo, relacionamento ninguém quer saber. Tipo, não é um foco de interesse da humanidade. Bebam água. É importante para a gente ir limpando também. Então, o terapeuta ele precisa sempre ter o hábito de beber água. Porque na medida que você vai ouvindo, você vai processando coisas que estão relacionadas à sua experiência. Então, qualquer trabalho de energia, ele pede que a gente primeiro compreenda, tenha uma compreensão de onde está a distorção. O que está distorcido, né? Porque se a gente vai fazer um trabalho de requalificar, a gente precisa entender o que é que eu estou requalificando, aonde existe essa distorção, aonde de fato eu preciso atuar com a energética. Então, para que eu possa compreender uma distorção, só existe um caminho, é eu ir buscar na minha experiência algo que seja compatível com aquela energia que eu estou recebendo através da fala, da explicação desse paciente durante a anamnese, para poder trazer uma leitura energética e poder ter uma compreensão do local da distorção. Por isso que que essa história de que o trabalho é igual, porque você fez um tipo de iniciação, então você fez uma iniciação em cura energética, aí você fez uma iniciação em Theta Healing, e a qualidade do trabalho vai ser o mesmo? Não, porque a leitura energética desse terapeuta vai fazer toda a diferença para o trabalho, porque o terapeuta que tem condições de fazer uma boa leitura energética, ele já consegue entender o que de fato precisa ser curado. E para que o terapeuta consiga fazer uma boa leitura energética, ele tem que trazer uma bagagem, né? Então, na medida que eu vou evoluindo no processo, que eu vou ouvindo pessoas, que eu vou buscando um caminho de cura, que muitas vezes acaba não sendo efetivo, eu não tenho resultado, e aí eu busco um outro caminho onde eu encontro o resultado. Esse pacote todo da experiência é fundamental para que a gente consiga fazer a diferença. Então, se eu não sou um terapeuta que tem muita experiência, eu preciso começar a adquirir experiência. E como é que eu vou adquirir experiência? Ouvindo pessoas. Não existe outra forma de adquirir experiência senão ouvindo pessoas. Então, por que é que, mesmo eu já tendo trilhado, já tendo uma grande trajetória, né, já tendo ouvido muitas pessoas, eu continuo atendendo pessoas. Porque para mim, se vocês forem pensar, atender pessoas não é algo lucrativo hoje. Porque eu perco muito tempo do meu dia, onde eu poderia estar gravando conteúdo de cursos online ou gerando um material que muito mais rapidamente me traria os benefícios econômicos, né, financeiros, do que atender pessoas. Porque o tempo que eu fico atendendo alguém,
é um tempo que não compensa se eu for pensar na questão do dinheiro. Só que eu atendo pessoas. E por que eu continuo atendendo pessoas? Porque é uma forma de você se manter no nível da consciência, na proximidade da realidade, uma forma de você se manter na vida. Ouvir as pessoas é algo que te traz condições de ter experienciado o entendimento. E o entendimento você não vai trazer dos livros, a sabedoria você não vai trazer dos livros, você não vai trazer da técnica. Você só vai trazer na sua experiência, porque isso vai ser sentido tanto pelo seu paciente como por você. O paciente ele não vai viver aquilo sem a sua participação. Vocês estão fazendo um acordo para viver junto na experiência, que é a experiência de cura, que muitas vezes parece que é a cura do outro, mas tem que estar diretamente relacionada à sua cura, porque você só vai conseguir trazer respostas a partir da sua experiência. E dizer que a gente não traz a nossa bagagem é totalmente incoerente, porque não é assim. Tudo que a gente vai falar precisa ser processado internamente, e você vai buscar no seu campo de memória. A gente sabe que não tem uma área fixa no cérebro, que é quântica. Então você vai buscar em toda a sua trajetória encarnacional, em toda a sua experiência, né, em Gaia. Você vai buscar isso em todas as suas realidades, em tudo que você já experienciou. E muitas vezes a experiência nem está nessa realidade, mas simplesmente você tem aquela resposta. E por que eu tenho aquela resposta? Porque eu estou acessando a minha história. E eu estou acessando a minha história de várias formas. E o terapeuta muitas vezes acha que isso está separado. E não está separado. Nunca vai estar separado. Porque eu não consigo ouvir absolutamente nada que não diga da minha história. Absolutamente nada. Porque o meu critério para conseguir analisar aquilo exige que eu vá buscar na minha experiência. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai ver que a gente vai ter vários terapeutas que tiveram iniciação na mesma técnica e que vão ter resultados completamente diferentes. Por quê? Porque o ponto principal é entender o desequilíbrio do outro. E como é que eu entendo o desequilíbrio do outro se muitas vezes eu não experienciado um câncer na minha vida, mas eu tenho que ter estado num ambiente onde eu vivi, ouvi muito sobre isso. Então o terapeuta que conhece a realidade do câncer, ele tem outra resposta, você entende? Porque ele vivenciou isso, ele ficou ali, ele não precisou ter o câncer, mas ele ficou lá, trazendo isso. Né? Então, para poder entender pessoas, eu me coloquei em várias situações na minha vida, em processos de buscar realmente um estudo, só que um estudo na vida, na prática, e não nos livros, porque o livro, ele te dá a técnica, ele te dá um caminho, mas se você não tiver a prática, a experiência prática, esse caminho, ele rapidamente vai ser esquecido, porque ele não pode ser integrado. Porque você só traz uma força energética, uma capacidade de mudança para aquilo que já foi experienciado. Então a gente fica lendo muito, experienciando pouco. Vocês não vão para os hospitais. Eu quero trabalhar com cura, mas eu prefiro estar lendo sobre técnicas e fórmulas, mas eu não estou nos hospitais, eu não me coloco nos hospitais, eu não me coloco perto, próximo dos doentes. Eu quero trabalhar com cura, mas eu não me disponibilizo para estar com os doentes, eu não me disponibilizo para estar limpando feridas, ajudando as pessoas, compreendendo, ouvindo elas, porque a gente precisa ouvir o outro, né, para que a gente possa ter a experiência. E quando a gente está ouvindo o doente, a gente vai entendendo da onde vem mesmo a causa da doença dele. Porque você ouve um, depois você ouve outro, depois você ouve outro.
E aquilo vai ter uma lógica. Você vai criando essa condição do entendimento que é muito pessoal e que não é uma regra. Cada um tem uma percepção, uma forma de conseguir perceber o outro, de fazer leitura energética, de adquirir alta percepção sensorial. Então, depois de lidar muito com uma determinada situação, só de olhar para a pessoa que está vibrando aquilo, você já consegue ter leitura. Por quê? Porque toda essa informação energética que chega, você conhece e você já sente. Você não precisa de muito, você sente. Isso é uma coisa para os gurus? Não. Isso é uma coisa para qualquer pessoa que se coloque na experiência. Então, se eu trabalho muito com alguém, com pessoas doentes, quando uma pessoa está doente e não sabe, só de chegar perto de mim eu já sei que ela está doente. Porque eu, no meu processo, tive tanta troca energética que eu consigo ter leitura. Então, o que é a leitura energética? É a possibilidade de conseguir rapidamente acessar um banco de informação que eu já experienciei. E quanto mais eu experiencio daquilo, mais rápido eu consigo absorver essas informações e consigo ter leitura energética. É muito importante ter leitura energética para um terapeuta. O terapeuta, sem leitura energética, ele não consegue saber como agir, né? Então, o processo da cura energética, ele pede que a gente desenvolva a alta percepção sensorial e a gente desenvolva a capacidade de ter uma leitura energética muito assertiva. Porque todo o processo da cura, ele está 90% no diagnóstico. Se o diagnóstico for assertivo, aí você tem várias formas de conseguir atuar. Só que se ele não for assertivo, você vai tentando por vias, por caminhos, aonde você vai perdendo muitas vezes um tempo que é um tempo importante e significativo. E o que é pior, que a gente vê muito, é quando o terapeuta ele não tem uma boa leitura energética, ele bagunça o paciente. Porque ele faz o paciente acreditar que o problema do paciente é um que não é. Então, ontem eu atendi alguém, deixa eu ver, não está aqui nessa sala, que veio com uma fala de que o problema dela era culpa. Que quando ela era pequena, a irmã morreu, e aí a irmã morreu e ela tinha 3 anos e ela se sentiu culpada, e esse era o problema da vida dela. Só que isso todos os terapeutas disseram porque tinha um fato. E o terapeuta foi em cima de um estudo da psicologia que dizia que funciona assim. Só que o que aconteceu? Ouvindo ela, eu percebi que não existia culpa na relação dela com a vida. Não tinha culpa. Ela não manifestava essa vibração na vida. Mas ela estava com uma ideia mental de que o problema dela era uma culpa. Então ela passou por N mil terapeutas que trataram algo que não era. E ela não teve resultado. E o problema dela, na verdade, estava muito mais relacionado com um padrão de se sentir rejeitada e abandonada quando o irmão nasceu. Que o irmão tinha 5 anos. Só que isso não foi muito significativo, porque o fato dela contar a história de quanto a mãe sofreu, de como foi difícil ter vivido tudo aquilo, porque era uma irmã e não sei o que, e morreu, era mais forte como núcleo, né? Então, olha a bagunça que se tornou a vida dela em busca de uma cura, por conta dela ter validado. E o que é pior, ela fez todo um trabalho em cima de hipnose com isso. Então, no próprio ato da hipnose, o terapeuta pode te fazer acreditar em algo que não existe. E aí fica muito mais difícil você conseguir fazer o trabalho de cura energética. Porque, na verdade, você tem que saber qual é o núcleo. E como que eu sei? Eu tenho que entender muito de energia. Eu tenho que entender o que aquela pessoa está manifestando energeticamente. Porque eu tenho que fazer a leitura dessa manifestação na vida dela. Então eu tenho que entender qual é o padrão energético da rejeição,
qual é o padrão energético da culpa, qual é o padrão energético do medo. Eu tenho que entender muito de energia e como vibra cada emoção dentro dessa realidade energética. Porque quando eu entro em contato com a pessoa, eu consigo rapidamente identificar que aquela energia não é de culpa e sim de rejeição. Consegue entender? Então, terapia energética exige leitura energética, porque você vai ter que sair da mente total, porque a história que ele vai te contar, muitas vezes é uma história construída, é uma história que ele ouviu na infância dele, a criança não está nem aí, nem entendeu o que significava tudo aquilo, mas ela ouviu ao longo da vida que foi um processo muito doloroso, e ela conta aquilo, ela fala assim, então eu sofri quando eu tinha tantos anos. E na verdade isso distancia ela totalmente da realidade, do padrão vibracional, que muitas vezes ela já traz como tendência quando encarna, quando nasce. E que é o foco. Por isso que a gente ouve tantas pessoas dizendo, estou tão cansada, porque eu já fiz de tudo para curar isso em mim. Só que ela não está entendendo o que ela tem que curar. Né? E os terapeutas também não estão entendendo. Então o processo, ele pede que você esteja na vida. Você precisa se colocar nos lugares. Então se você quer entender sobre desequilíbrios psíquicos, você tem que estar onde? Nos institutos de psiquiatria. Porque você tem que estar ali. Porque se você não tiver, como é que você vai compreender? Né? Se você tentar compreender isso a partir dos livros, você vai ficar maluco. Por quê? Porque são várias situações que você nunca viveu. Uma dessas situações pode trazer milhares de outras possibilidades e você não vai conseguir ter leitura energética. Por isso não vai ser assertivo. Então a gente tem que estar na experiência para a gente conseguir ter aquilo que a gente chama de leitura energética e alta percepção sensorial. Então, um terapeuta não se faz numa faculdade. Um terapeuta, ele não nasce dentro de um curso. E muito menos um curso de um final de semana. Né? O terapeuta, ele vai ele nasce em você através da sua experiência, aonde você se coloca na vida e o quanto você se compromete com isso, o quanto você sente que isso é importante, o quanto você doa da sua energia para isso, para a experiência, né? Então, se você tem uma ideia de que, nossa, eu não tenho tempo, porque eu tenho que acordar, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer não sei o quê, e eu já fiz o curso e eu vou atender as pessoas, e eu vou ganhar meu dinheiro, e depois eu tenho que sair com meu namorado. Se a sua ideia para ser terapeuta é essa, uma profissão, onde eu faço um curso e estou pronto, ela é uma ideia muito fora da realidade, porque o bom terapeuta, o bom curador, o bom médico é aquele que tem sede, é aquele que realmente usa isso para o seu processo de cura, né? Então só faz sentido se essa busca está relacionada com o meu processo de cura, com o meu processo de entendimento do que acontece comigo. Então, em primeiríssimo lugar, você tem que realmente ser um cientista de você mesmo. E você não vai se conhecer senão através do outro. Ouvindo, percebendo, sentindo. Essa é a forma de se perceber e de se curar. Então, geralmente o terapeuta é aquele que está mais agravado na vida. Né? Então, quando eu digo assim, as mulheres chegam lá com seus maridos, reclamando dos maridos. Eu não aguento mais, porque o cara não quer saber, ele não medita, ele não estuda. Eu falo, ele não precisa, quem precisa é você que está toda cagada. Tanto você precisa que você não consegue deixar de fazer isso, porque é insuportável estar com você. Então você precisa estar no curso com a Noemi, você precisa estar no retiro, você precisa urgentemente se melhorar, porque é tão insuportável todas as questões que você traz, que você busca isso. Agora, se o outro não está buscando, é porque não está
Então você tem que ter a humildade de entender que talvez o outro esteja melhor do que você. Porque ele não está sentindo isso. Ele não está se sentindo mal, sufocado, desesperado, precisando se curar. Por que será? Né? Que você está cortando os pulsos, fazendo coisa, desesperadamente, e ele está lá bem de boa. É porque talvez ele esteja melhor do que você. Porque quando fica insuportável, você busca ajuda. Quando é insuportável, você busca cura. Porque não dá para lidar com o sofrimento sem tentar curar o sofrimento. Né? Então, se você traz muitas questões da alma, se você traz muitos padrões, muitas situações, é óbvio que você vai buscar. Você acha que isso é nobre, né? Você acha que isso é ser iluminada ou quase se iluminar. Não é, cara. Isso é desespero. Não tem nada de ser nobre, de ser consciente. Então, as pessoas mais agravadas são essas que estão mais estudando e mais buscando, né? E são elas porque elas são as que mais precisam. Então, essas pessoas, elas não são iluminadas. Eu não sou iluminada. Eu sou alguém que tem tanta coisa para trabalhar que preciso fazer o que eu estou fazendo. Porque senão, se eu fosse iluminada, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo. Ouvindo pessoas todos os dias, eu já me iluminei, né? Eu não ia estar precisando fazer o que eu faço. Então, o terapeuta, ele só vai ser terapeuta se de verdade ele estiver mais comprometido com o seu processo de cura do que com o processo do outro, em primeiríssimo lugar. E se essa necessidade for uma necessidade latente na alma dele, porque é isso que vai fazer ele querer realmente saber e se curar, porque está insuportável. Então, putz, o que significa eu só atrair maluco na minha vida? Preciso entender o que é essa coisa desses malucos na minha vida, porque eu não aguento mais tanto maluco na minha vida. Então, você vai parar onde? Lá nos institutos de psiquiatria para entender. Fala, meu, agora eu vou entender esse negócio, porque não é possível. Eu só atraio louco. Então, deixa eu entender do louco, eu preciso entender o que é isso. Né? E o que te motiva? É a própria providência divina que coloca na sua vida esses desafios. Ou você vem com um filho que acaba tendo um desequilíbrio muito severo e te obriga a entender, ou você vem com uma questão de um desequilíbrio muito severo que te obriga a entender. Mas essa força, essa motivação, essa energia que está por trás, ela está muito relacionada com a sua necessidade no seu processo de evolução, né? Então, não é todo mundo que vai ser terapeuta e não é todo mundo que vai ter essa vocação, porque hoje a gente vê a terapia como uma profissão, uma possibilidade, uma profissão que eu entendo que é muito linda, que é muito bacana, porque é energética, ajuda pessoas, e às vezes a minha escolha está indo muito pela minha mente. De achar, o que eu quero fazer? Eu prefiro trabalhar com isso porque eu gosto de estar num ambiente que é um ambiente zen, com música. Cara, não vai ser terapeuta, se é isso que você gosta, porque não é isso que vai acontecer, né? Uma das áreas mais desafiadoras para você. Se você gosta de um ambiente zen com música, compra uma playlist maravilhosa de mantras, decora essa casa de forma zen, bota lá os seus incensos e vai trabalhar com outra coisa, ganha seu dinheiro e se alimenta disso, né? Então, não necessariamente porque eu gosto do ambiente e me faz bem, a minha escolha de ser terapeuta está assertiva, porque aí eu começo a me debater muito com a situação de não ter essa possibilidade de experienciar. Quando eu vou lá para os hospitais, eu me desequilibro. Eu falo, não, isso não é para mim, né? Quando eu vou ver as pessoas que estão no leito de morte, a realidade da morte, e eu estou ali me colocando, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo, era melhor vender calça, né? Porque realmente você vai ter que mexer com muitas coisas. Então, o princípio de tudo é você entender que o curador é aquele que está buscando a sua própria cura,
E quanto mais comprometido você está com o seu processo de despertar e de cura, mais apto você está para ser um bom curador, um bom professor, um bom mestre. Então, não existe fazer um curso de um final de semana e está pronto. Né? O que a gente pode aprender aqui é sobre os caminhos. Quais são os caminhos mais assertivos para que eu possa me tornar um bom terapeuta ou um curador, mas a minha motivação sempre tem que ser a minha cura. Quais são os caminhos mais efetivos para que eu possa ser um canal para o processo de evolução do outro? Mas a minha motivação, minha energia forte, tem que ser o meu despertar. Porque se eu não faço por mim, é impossível eu querer mostrar para o outro como é que ele vai fazer. Qual é o caminho, qual é a direção. Então, se eu não estou muito comprometida com o meu despertar, não fique... Você só experiencia a necessidade de ser aceito, a necessidade de receber uma validação. Né? Então a gente precisa estar muito atento. Então, se você não está comprometido com o seu processo, é fácil você cair nesses sistemas, né, de recompensa. Porque a gente é treinado para agir da forma correta para receber elogios, receber validações. Então a gente vem sendo educado para isso. A gente não é educado para se olhar. A gente é educado para corresponder ao mundo externo, para poder fazer as coisas que o sistema pede que você faça com a máxima excelência, para que você no final receba uma validação. É para isso que a gente é treinado e é dessa forma que a gente é educado. Então, é muito forte em nós essa questão de buscar a validação. É muito forte. Então, quando a gente faz tudo certo, o que a gente quer? A gente quer a validação, a gente quer o elogio, a gente quer o reconhecimento. Mas isso entra dentro de um sistema que é um sistema que está muito conectado também com o vício, né? Que eu só busco receber isso e eu vou embotando no processo, então eu quero isso. Muitas vezes eu não penso tudo que eu estou fazendo para ser validado, muitas vezes eu não penso a perda de tempo que eu estou tendo na minha vida, no meu processo de evolução, para simplesmente receber uma validação. Uma validação de quem? Quem são essas pessoas que estão me validando? Né? E aí a gente entra nessa questão dos relacionamentos. Se eu admiro uma determinada pessoa, se eu admiro um homem,
eu fico enlouquecida para que ele valide que eu sou a melhor mulher. Então eu começo a fazer de tudo para ser perfeita só para aquele homem, né? Só para aquela pessoa. E eu entro nesse sistema, que é muito complexo, né? E isso tudo gera aprisionamento, isso tudo gera embotamento. Então a gente tem que compreender por que eu desejo, de onde vem o desejo. Vou dar um tempo para vocês escreverem, porque eu falo muito rápido. E a galera não faz. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Tá tudo bem? Então vamos parar para pensar de onde nasce o desejo, né? Isso é bem interessante porque ontem, bom, eu sempre explico para vocês que todos os dias eu analiso tudo que aconteceu no meu dia e antes de dormir eu faço um processo de meditar sobre isso, entender por que o universo, a providência divina me trouxe cada coisa, porque cada coisa tem uma chave, uma importância, e se eu estou no exercício da plena atenção, eu não deixo passar essas situações, porque isso está diretamente conectado com algo que a providência divina me trouxe como experiência para que eu possa crescer e evoluir. Então, isso tem muito mais importância do que o que a minha mente diz que tem. Então, às vezes, no dia a dia, você não ouve o outro, não vê o outro, alguma coisa acontece, você passa por cima disso, sai correndo e fala, nossa, eu tenho que estudar. E aí você pega um livro para tentar estudar e evoluir. E a providência divina te trouxe todas as condições que você precisava no hoje, para o seu crescimento, para a sua evolução. E você simplesmente passa como um trator por cima delas e vai seguir a mente, que vai estruturar o castelo perfeito da forma, mas que é sempre menor, que é sempre menos do que a experiência. Porque a experiência, ela é promovida pela inteligência superior da providência divina. Então, tudo que chega na sua vida no hoje é significativo para o seu processo de evolução. Então, para pensar que ontem eu atendi um monte de gente o dia inteiro atendendo, ouvindo pessoas. E tudo isso é muito significativo. Então, eu estou totalmente presente no momento que eu estou lá com as pessoas. E cada pessoa que aparece na minha vida é muito significativo no meu processo de evolução. Porque a própria providência divina dizendo, ó, isso aqui que você precisa hoje. É isso que você precisa no agora. Então, esteja em plena atenção para isso, né? E, como a vida é muito corrida, às vezes a gente capta aquelas situações, mas você não tem condições de, naquele momento, meditar e mergulhar na experiência. Então, é importante que a gente tenha uma prática de, em algum momento do dia, eu parar para olhar o que foi o meu dia. E eu preciso fazer isso, porque senão eu vou passar por cima dos processos que de fato estão me trazendo as respostas que eu preciso para a minha cura. Tá? E eu vou colocar foco energético na distorção, no que a mente me diz que eu preciso, e não no que a experiência divina está me trazendo. E por mais insignificante que possa ser, o que a providência divina te traz no hoje. Isso é mais importante e tem uma capacidade muito maior para a sua cura do que o texto mais intelectual e mais incrível que você possa ler. Alguma coisa tem ali para você viver. Talvez entender sobre humildade, talvez entender sobre simplicidade. E humildade você não vai entender se não for na vida. Simplicidade, você não vai entender se não for na vida, né? Porque quando eu estou só lendo sobre isso, eu estou num nível de superioridade intelectual. E aí eu não acesso o que significa ser humilde, o que é humildade.
Quando eu recebo uma pessoa humilde, através do campo dela, eu consigo realmente entender o que é a humildade, né? A partir da observação. Então aquilo pode parecer insignificante, mas não é. Então a própria vida, ela é suficiente, porque não poderia ser diferente. Como que um Deus que é tão justo, que provê algo tão perfeito como é a possibilidade da vida, do nosso corpo físico, das infinitas conexões que a gente tem, que a ciência não consegue nem trazer todas as respostas para isso, poderia te propiciar uma experiência que não fosse a experiência que você tem para viver no hoje. E como que esse Deus, ele estaria sendo injusto na medida em que uns têm condições para estudar e outros não têm, né? Que uns sabem ler e outros não sabem. Então, se a gente parar para pensar nisso, a experiência da vida, ela é igual para todo mundo. Ela é justa da mesma forma, porque aquilo que você recebe para experienciar já é completo. Você não precisa de mais do que isso, né? Porque senão, então, e o ignorante, que não sabe ler nem escrever? Ele não teria a possibilidade de passar pela experiência da terceira dimensão, a experiência dual, evoluir, crescer, se iluminar? Ele não teria essa possibilidade? É isso? Então a gente precisa parar para analisar a importância da experiência na nossa vida, a importância de realmente para a vida e parar de querer achar modelos, né? Então eu não coloco nada de viagens no meu Instagram. E aí as pessoas ficam, por favor, compartilha, a gente quer ver. Não, vocês não querem ver, vocês querem um modelo, cara. Vocês querem um modelo para seguir, e não existe modelo para seguir. Cada um recebe aquilo que precisa na sua experiência, não tem nada de errado. Você está com o marido que tem que estar, com o filho que tem que ter, na casa que tem que estar. Não tem nada de errado com a sua experiência. E para cada um é uma experiência. Como é que você quer olhar e trazer um modelo, um padrão de perfeição, de modelo para seguir? O que você está fazendo? Negando a vida. O que você está fazendo? Negando aquilo que você precisa para o seu processo de evolução. Porque você está negando tudo que você tem, que é o que a providência divina te trouxe, para querer algo que o outro tem. Não é isso que acontece? Se eu estivesse dentro dos sistemas de recompensa, eu colocaria fotos minhas lindas no mundo inteiro para vocês. Porque a única coisa que ia acontecer é vocês me desejarem, né, querer ser, nossa, essa é a vida ideal, e ficarem validando que eu sou incrível. Mas isso contribui para o processo de evolução de vocês? De fato contribui? Realmente vocês crescem quando buscam modelos externos? Assim? Não. Então a gente precisa parar nesse momento planetário para analisar onde eu estou buscando o crescimento, de que forma, e o que me motiva. Será que não é um vício? Será que eu não estou condicionado? Né? E esse padrão, será que não é um padrão que vai me jogar na compulsão das respostas automáticas? Então, a gente precisa entender. A gente não começou falando que se a gente tiver um diagnóstico assertivo, a gente encontra o caminho da cura. Se a gente tem uma compreensão do que é que eu estou fazendo, que está gerando a distorção, eu vou encontrar o caminho da minha cura, porque ninguém vai encontrar. Como é que um terapeuta pode saber mais de você do que você mesmo? Como é que em 3 horas, numa conversa, ele vai ter condições de fazer essa leitura melhor do que você? Né? E por que você joga toda essa responsabilidade na mão do outro? Se você tem todas as respostas,
Se você sabe tudo que você experienciou, tudo que você viveu, como é que você se sente? O que acontece com você? Por que você não vai lá e não se compromete com o seu processo? Por que você não pega a sua vida como sendo o foco principal? Por que você não faz isso? E fica colocando a vida do outro como foco principal. Então eu não olho para mim e eu olho para o outro. Então eu me apaixono e eu quero que o outro me ache incrível. E eu faço de tudo para corresponder às expectativas do outro. Aquilo que ele diz, que ele acha que é ser incrível. Porque eu tenho um vazio existencial, eu tenho um buraco por não me amar, por não me acolher, por não olhar para mim. E eu tenho uma sensação de que o outro vai preencher isso, que ele vai me acolher, me amar, validar que eu sou incrível. Eu admiro o outro. Se eu admiro ele diz que eu sou incrível, então eu sou incrível. Porque eu dependo da validação externa. Mas eu não consigo olhar para mim e dizer, você é incrível. E ponto. E ter essa autonomia emocional de não precisar da validação do outro. Só que a gente só atinge autonomia emocional, independência, quando a gente treina isso. Quando a gente se compromete com o nosso processo. Né? Então, da onde nascem os desejos? O que é o desejo? Vamos lá pensar. Tá tudo bem aí pra vocês? É muita informação? É. Oi? Não, posso dar um exemplo que eu estou aqui no sentido que devo partilhar. Aliás, quem me segue no Instagram conseguiu ver o que eu passei há uns dias. Eu decidi fazer uma live porque eu tinha acabado isto para puxar o assunto de nós só aprendemos a ouvir o outro pela experiência do outro e estarmos abertos a ouvir, não é? Uhum. E eu há uns dias fiz uma live com um cara que eu tinha acabado de conhecer. Eu estava dentro do carro a ler à beira da praia e olhei para ele e senti, eu tenho alguma coisa a aprender com ele, eu tenho alguma coisa aqui. E então decidi ir ter com ele, começámos a conversar, ele também veio ao pé de mim, começámos a conversar e tive umas das conversas mais incríveis, mais profundas, porque ele é viajante, é mochileiro, já veio de Los Angeles, está a viajar há 6 anos. Ele tinha imensa coisa para me ensinar naquele momento e eu para ele. Tivemos aquela troca energética muito, muito forte. E eu então decidi partilhar isso numa live também para partilhar essa energia com as pessoas. E muitas pessoas vieram ter comigo, algumas pessoas vieram ter comigo, como é que és capaz de falar com um estranho assim, dar confiança? Eu estava a arriscar mais que eu, porque eu estava na minha casa, né? Estava perto na minha terra. E eu estava num país desconhecido e também confiou em mim. E as pessoas vieram me perguntar como assim, como é que eu sou capaz, porque é que eu fiz aquilo. E é muito isso, eu valido muito isso e pronto, quem só partilhar esta nossa, para estarmos abertos se eu preciso falar assim com um estranho que pode ter algo que nos pode. Sim, porque ele chegou até você, né? Sim. Então, não chegou por acaso. Exato. Né? Então, eu consigo identificar porque... E a gente faz a leitura energética e a gente tem uma capacidade, através da nossa alta percepção sensorial, de sentir. Porque o corpo, ele já sinaliza quando tem risco. Né? Quando a gente tem alta percepção sensorial, a gente sente na hora o risco. A intenção do outro é percebida. Por quê? Porque a gente vem em processos filogenéticos aonde a gente foi muito treinado, né? Quando a gente ficava lá nas nossas cavernas escuras, pensando qual era o predador que estava ali tentando te comer. Então você desencadeou ao longo de muitos anos o processo de percepção do risco. Você consegue saber quando existe um risco, quando algo é realmente perigoso, você é sinalizado. E esse processo está em você. O que acontece é que a gente foi sendo tão embotado para a percepção, porque todo o foco virou mente, estudo,
mente, estudo, que a gente parou de sentir, sendo que toda a informação sempre foi passada através dessa percepção sensorial. Então nós temos dentro do nosso intuitivo milhares de anos de experiência que traz pra gente uma informação precisa e correta, nunca está errada, né? Só que hoje as pessoas, 90% das pessoas não validam, elas não sabem seguir a inteligência do coração, a inteligência da percepção, do sentir. Elas não confiam, elas não fecham os olhos e falam assim, só um minutinho que eu vou ver se você é realmente uma pessoa que vale a pena estar aqui. Não. Elas vão perguntar, e você? E isso aqui? E não sei o que lá. Elas vão deixar que a mente construa um castelo. Mas a percepção, aquilo que vai te trazer a resposta certa, você não usa mais. A gente não usa mais. E todo o caminho da cura energética é voltar a usar isso que todo ser humano tem. Porque para chegar na condição do ser humano, você já foi mineral, protozoário, bactéria, vírus, animal, né? Você já foi primitivo, né? Você já lutou, você já matou, você sabe quando o outro quer te matar, quando o outro quer te comer, porque você já fez isso. Isso está na sua genética também, no seu DNA, né? Então você sabe quando você precisa tomar um chá, você já foi planta. Então, tudo isso a gente tem percepção, só que a gente não usa percepção, né? E a gente perde muito quando a gente não usa percepção. Então, leitura energética é basicamente exercitar a alta percepção sensorial, que é algo que todo mundo tem, só que está embotado. Embotado por quê? Porque eu só valido a mente. E o que está acontecendo? As pessoas falam, nossa, mãe, eu concordo com tudo que você disse, só que eu não concordo com o que você disse, a gente não tem mais que ler. Eu não concordo quando você diz que a gente não tem que estudar, né? As pessoas falam. Isso é uma coisa que você rejeita imediatamente. Tá, você já tem 40 anos estudando. Dá para agora largar um pouco o estudo e exercitar alguma outra coisa? Além do estudo? Ou você vai ficar 70 anos estudando e só fazendo isso, né? Então a gente tem que entender que a gente já fez o processo do estudo. Na maioria das vezes, quando você chega na idade dos seus 40 anos ou 30 anos, você já estudou a beça. E você nunca vai deixar de fazer uma coisa que você já está condicionado a fazer. Mesmo que eu diga, não leiam, vocês nunca vão deixar de não ler. Só que não coloca todo o foco energético nisso. Não entenda esse como um único caminho para o processo do entendimento, né? Da evolução, da sua evolução. Porque já existe um método que a sua mente já compreende como bloquear. Então você vai ler o livro, 90% do que você leu, ela não vai deixar integrar, você absorver. Ela vai te dando sensações. Nossa, isso é incrível, isso é sensacional, isso é maravilhoso, isso aqui. Ela sabe que você vai ficar presa no reino das sensações. Algumas coisas você vai pegar, vai transformar em algo útil. 90% do que está ali você vai esquecer. Porque memória está relacionado com experiência. Memória está relacionada com experiência, né? Então o que vai acontecer? Se você não fizer dessa leitura uma experiência, você vai apagar. Então, se você tiver um único livro que você se propõe a experienciar o livro, e você pegue tudo que está ali, ponha na prática, na vida, e faça com que esse livro se torne uma experiência, pronto, você se iluminou se o livro for bom. Porque ele vai ser suficiente. Você pôs em prática, você exercitou, e você transformou algo em experiência, que é o caminho para a iluminação, né? É o caminho para o crescimento. Agora, não é assim que as pessoas estão lendo e estudando, ou é? Então tá, tanto não é que está todo mundo gravado, né? Que aquilo que está se lendo não é suficiente para se curar. Bom, então é isso que eu tenho dito para vocês.
Ah, não tô falando pra ninguém ficar burro, ignorante, não. É um auê, gente. Não tô lagartização nas redes sociais. A terapeuta polêmica. Eu vou falar as coisas, meu Deus, bombardeiam meus directs. Não, mas como assim? Você tem que explicar isso, o que é isso, que é absurdo. Aninha, eu concordo com tudo, mas essa parte que você fala de família, pelo amor de Deus, não concordo, eu sou mãe, tenho um monte de filho. Também sou, tenho mãe, tenho um monte de filho, mas tudo bem, não concorda, não concorda, ué. Graças a Deus tem gente que não concorda, ótimo. E tá certo, vamos entender qual é a sua visão e quem sabe você agrega a minha. Você tem uma visão que eu não tenho. E eu estou muito interessada em entender e te ouvir. Eu não vou te bloquear porque você traz uma negativa em cima daquilo que eu estou propondo. Não. Então, o que você propõe de melhor? Me diz. O que você propõe que você já experienciou e que serviu para cura e que funcionou e que tá bom? Aí eu digo para a pessoa, e como é a sua relação com o seu marido? Ah, então tá muito bom. Eu falo, então como é que você vem me dizer que funciona? Entendeu? Então muitas vezes a pessoa fala, não, absurdo, a família, o processo, é assim. Aí você olha para ela, tá frustrada, totalmente adoecida, vivendo uma relação super doentia, e você fala, mas com base em que você vem dizer que funciona esse sistema que você está validando, mas que está te fazendo ficar mal? Por quê? Porque tem um condicionamento. E você nem para olhar que você está condicionado a acreditar naquilo. Mas que o resultado disso não é a sua liberdade, a sua independência, a sua felicidade. Então a gente está num momento que a gente precisa sair dos condicionamentos, tem que ter coragem para isso. E tem que ter coragem para entender que muita coisa dos relacionamentos não funciona, né? E se propor a ser feliz. Ponto. Você não precisa de mais nada, você precisa ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que buscar um caminho que seja efetivo. Eu já trilhei um que não funcionou. Ou eu já vi aonde isso vai dar. Então, por que eu continuo validando? Né? Às vezes eu venho de experiências de relacionamentos que deram todos errados e eu vou lá no próximo relacionamento e continuo validando aquilo. Eu tenho a mesma atitude dentro das relações. O que me impede de ter a quebra do padrão, sair dos condicionamentos para fazer de uma forma diferente as relações? Né? Eu saio de um que não deu certo e vou tentar com o outro da mesma forma, para ver se com aquele eu consigo fazer do meu jeito. Só que o meu jeito não está dando certo não para o outro, não está dando certo para mim, entendeu? Porque eu já tentei com um, com dois, com três, e daí eu vou lá e vou tentar fazer do meu jeito, com controle, com domínio, com não sei o quê, com loucura. Não deu certo. Só vou te dizer que não deu certo não para o outro, não deu certo para você. E você tenta de novo. Então você tem que ter coragem para quebrar os sistemas internos. A pessoa decide não se relacionar. Ou seja, que essas pessoas não chegam até nós. Peraí, deixa eu entender. Quando uma pessoa decide não se relacionar, que pessoa é essa? Você? Você decide não se relacionar porque você não quer se relacionar? Sim, porque eu sinto que bloqueio, mesmo que seja conscientemente, a chegada de novas pessoas. Ah, não. Então você não consegue se relacionar porque as pessoas não chegam. Sim, mas eu sinto que sou eu que faço isso. Tá, aí você já está interpretando. A questão é, por que o outro não chega para se relacionar comigo? E aí eu já interpreto que sou eu. É isso. Ok. Então não é que você decidiu não se relacionar. Você quer se relacionar. Só que não consegue se relacionar. Porque existe algum bloqueio que me impede de experienciar isso. Tá. Aí não sei. Eu tenho que te ouvir no mínimo 4 horas para poder entender toda a sua trajetória, a sua história, para entender onde está o seu bloqueio. Entendeu?
Mas não é uma regra. Para cada pessoa está num lugar. Porque cada um é único. Então a gente nunca traz uma regra. Né? A gente ouve e percebe o que é que está acontecendo com aquela pessoa. E cada psicologia, eu fico condicionado àquilo. Só que o ser humano é um universo. Ele traz infinitas possibilidades, que está muito além daquilo que eu estudei. Por isso que a autopercepção é importante, a leitura energética é importante. Porque às vezes não faz sentido nenhum para a psicologia, mas é o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Então é isso que a gente tem que ter, aprender a ouvir. E como é que eu ouço? Eu consigo ouvir o outro de verdade? Na verdade, eu não ouço. Por quê? Porque como eu tenho interesses, eu vou colocar um filtro que está filtrando as coisas que realmente são do meu interesse. Então eu ouço as pessoas com filtro. Eu só ouço o que é interessante para mim, o que o outro está falando. Entende isso? E que filtro é esse? Oi? Minhas crenças, os julgamentos, às vezes o meu filtro, os modelos, mas tem outras coisas também. O que eu quero ouvir do outro. E o que eu quero ouvir está relacionado com desejos e prazeres. O que eu vou ouvir que vai me dar prazer? Porque o que não for me dar prazer, eu não quero ouvir. Né? Que vai validar algo que vai fazer com que eu entre no sistema de recompensa de dizer, nossa, eu sou foda. E o outro validou isso. Então, se eu estou dentro disso, eu não aceito ouvir coisas que não validem. Não aceito ouvir coisas que não validem e que não me traga recompensa, que é aquela sensaçãozinha do viciado quando usa droga. Só que ela é curta, rápida e não é suficiente para você se sentir bem por muito tempo, né? Logo você precisa da próxima dose, né? E aí assim você vai buscando essa próxima dose infinitamente. Não é assim? Então todos aqueles que me geram essa sensação, que é química também, da recompensa, eu vou considerando pessoas legais. E assim eu escolho as pessoas com as quais eu vou me afinizar. Okay. Mas graças a Deus existe a inteligência divina, né? Que não te deixa fugir da experiência, as leis da física. Porque senão imagina o caos que seria, né? E a providência divina, ela determina que você vai se atrair pela experiência que você precisa viver. Então, existe uma força de atração que está dentro de uma mecânica, de uma lógica da física que governa tudo o que existe. Então, eu vou atrair a outra polaridade, então eu vou atrair aquilo que eu preciso e não vou conseguir fugir disso. E graças a Deus eu vou viver exatamente o que eu preciso viver. E não vou ficar condicionado à minha mente, que só quer que eu tenha recompensas. Só quer que eu alimente essa questão dos prazeres e desejos na minha vida. A mente é viciada nisso.
A gente já volta. Eu tenho uma dúvida, não. Aham.